Greetings, friends. Saudações, amigos! No livro do Apocalipse, capítulo 14, lemos advertências tão importantes que são representadas como sendo proclamadas por 3 anjos santos voando no meio do céu. Você pode ler essas mensagens por si mesmo em Apocalipse 14, 6, 13. Mas, em resumo, essas mensagens especiais convocam a adoração do verdadeiro Deus e a rejeição de sistemas de adoração falsos. Inclui um julgamento temível contra a adoração da besta e sua imagem. Quão importante é, então, que estudemos diligentemente as profecias para aprender o que é a marca da besta e como evitar recebê-la. Infelizmente, em vez de estudar as profecias por si mesmos, muitas pessoas aceitam a opinião de outros sobre o significado dessas mensagens importantes. Lemos em O Grande Conflito que Satanás se esforça constantemente por atrair a atenção para o homem em lugar de Deus. Induz o povo a olhar para os bispos, pastores, professores de teologia como seus guias, em vez de examinarem as Escrituras a fim de, por si mesmos, aprenderem seu dever. Então, dominando o espírito desses dirigentes, pode influenciar as multidões de acordo com sua vontade. Mas quando Jesus estava na terra, o povo comum vinha ouvi-lo e era abençoado. Embora ele frequentemente falasse em parábolas, aqueles que queriam entender conseguiam captar seu significado. No entanto, os líderes da época rejeitaram Jesus e muitas pessoas questionaram por que homens tão piedosos e eruditos rejeitariam Jesus se sua mensagem fosse verdadeira. A inspiração nos diz: foi a influência de tais mestres que levou a nação judaica a rejeitar seu Redentor. E o mesmo é verdade hoje. O autor inspirado continua: o espírito que atuava naqueles sacerdotes e príncipes é ainda manifesto por muitos que fazem alta profissão de piedade. Recusam-se a examinar o testemunho das Escrituras concernente às verdades especiais para este tempo. Apontam para o seu número, riqueza e popularidade e olham com desdém os defensores da verdade, sendo estes poucos, pobres e impopulares, tendo uma fé que os separa do mundo. Amigos, lembremos que o livro do Apocalipse é, como diz em seu primeiro versículo, a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que devem em breve acontecer. Agora, a palavra revelação significa revelar, desvelar ou tornar conhecido. E a Bíblia nos assegura que as coisas secretas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que possamos cumprir todas as palavras desta lei. Portanto, ao contrário do que alguns possam dizer, o Apocalipse não é um livro selado. Ele está aberto para todos lerem e entenderem, com a orientação do Espírito Santo, comparando Escritura com Escritura. Afinal, Deus nos deu sua palavra para que pudéssemos familiarizar-nos com os seus ensinos e saber, por nós mesmos, o que Ele de nós requer. Então, como devemos estudar a Bíblia? No capítulo 37 de O Grande Conflito, intitulado Nossa Única Salvaguarda, vários princípios importantes são apresentados. Nos é dito: o primeiro e mais elevado dever de todo ser racional é aprender das Escrituras o que é a verdade, e então andar na luz, animando outros a lhe seguirem o exemplo. Em segundo lugar, devemos dia após dia estudar a Bíblia diligentemente, ponderando todo o pensamento e comparando passagem com passagem. Com o auxílio divino, devemos formar nossas opiniões por nós mesmos, visto termos de responder por nós mesmos perante Deus. Infelizmente,
Há alguns que ensinam que a Bíblia tem um significado místico e secreto que não é aparente na linguagem utilizada. Mas a inspiração nos diz: esses homens são falsos mestres. Foi a tal classe que Jesus declarou: vós não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Em terceiro lugar, e muito importante, a linguagem da Bíblia deve ser explicada de acordo com o seu óbvio sentido, a menos que seja empregado um símbolo ou figura. O autor inspirado continua: se os homens tão somente tomassem a Bíblia como é, e não houvesse falsos ensinadores para transviar e confundir-lhes o espírito, realizar-se-ia uma obra que alegraria os anjos e que traria para o redil de Cristo milhares de milhares que ora se acham a vaguear no erro. Em quarto lugar, não devemos ter medo de estudar as Escrituras profundamente, mas sempre com humildade, com o espírito de um aprendiz. Passagens difíceis das Escrituras nunca pode ser dominado pelos mesmos métodos que são empregados para lidar com problemas filosóficos. Somos advertidos a não nos envolvermos no estudo da Bíblia com a confiança em nós mesmos com que tantos penetram nos domínios da ciência, mas sim com devota dependência de Deus e sincero desejo de saber a sua vontade. Somos informados que cheguemo-nos com espírito humilde e dócil para obter conhecimento do grande Eu Sou. De outro modo, anjos maus cegar-nos-ão o espírito, endurecendo-nos o coração, para que não sejamos impressionados pela verdade. Finalmente, nunca se deve estudar a Bíblia sem oração. Somente o Espírito Santo nos pode fazer compreender a importância das coisas fáceis de se perceberem ou impedir-nos de torcer verdades difíceis de serem entendidas. Além disso, aqueles que desejam estudar a Palavra de Deus têm esta maravilhosa garantia. É o mistério dos anjos celestiais preparar o coração para de tal maneira compreender a Palavra de Deus que fiquemos encantados com sua beleza, admoestados por suas advertências ou animados e fortalecidos por suas promessas. Amigos, ao considerarmos a importância do estudo da Bíblia, vamos fazer esta bela oração do salmista nossa. Eu me alegrei no caminho dos teus testemunhos, tanto quanto em todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e contemplarei os teus caminhos. Terei prazer nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Eu o convido a orar comigo agora mesmo. Pai Celestial, obrigado pela maravilhosa revelação da verdade na Bíblia e especialmente pela profecia no livro do Apocalipse, um livro que deve nos revelar o que o Pai, o Filho e o Espírito Santo desejam que saibamos nestes últimos dias da história da Terra. Ajude-nos a não transformar de alguma forma o livro do Apocalipse ou o livro de Daniel, ou qualquer parte da Bíblia, em algum documento secreto místico. Ajude-nos a entender que devemos compreender o que você disse e entendê-lo da maneira mais clara possível. Obrigado pela palavra de Deus, obrigado pela clareza que nos foi dada nas Sagradas Escrituras. Em nome de Jesus, pedimos isso. Amém. Amen.